capítulo 1, versículo 8. Nós estaremos lendo apenas esse versículo para a nossa meditação nesta pastoral. Vocês vão aprofundar mais o tema sobre a negação do pecado nas suas respectivas classes. E vamos ler primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos esse versículo. Todos juntos? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que a Tua palavra possa falar profundamente na nossa vida. É o que pedimos ao Senhor de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pé de manga produz manga por causa da sua natureza. Se a gente for no pé de manga e encontrar abacate, é outra árvore, é outra espécie, é abacate. Segundo Chesterton, a queda é a única parte da teologia cristã que realmente pode ser comprovada, porque nós podemos ver os frutos da nossa própria natureza. Pecamos em palavras, em pensamentos, em omissões. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o mundo secularizado tem negado a doutrina bíblica do pecado, da queda, alegando que essa doutrina é um gerador de culpa. Além do mais, essa mentalidade secularizada ensina que o homem é bom por natureza, e que ele tem o direito de decidir por si só o que é o bem e o mal. E segundo os secularistas, não existem leis morais obrigatórias e que tudo é relativo, depende do ponto de vista. E quaisquer leis morais que possam existir são temporais, não são eternas. No entanto, meus irmãos, a negação do pecado deve ser refutada por nós, por três motivos básicos que eu coloquei aqui. Primeiro, porque é uma negação da realidade, a negação que existe o pecado, que o pecado existe, que nós somos pecadores, é uma negação que nos ilude, é pior do que mentir, é uma autoilusão, uma vez que o homem é totalmente depravado, e quando ele nasce neste mundo, ele nasce com delitos e pecados. O próprio Davi chega a dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Se a criança não tivesse pecado, ela não adoeceria, não precisava fazer o teste do pezinho, não precisava tomar as vacinas que nós temos, não precisava passar por uma internação caso ficasse doente, porque a criança, então, sem pecado, não teria nenhum mal, não teria nenhuma doença. Além do mais, a queda do homem em pecado explica o dilema humano. Quando nós perguntamos: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Os problemas emocionais, existenciais que todos nós enfrentamos na vida. E além de mais, por que há tanta maldade no mundo? Por que tantos estupradores, tantos corruptos, tantos males? Por que tantas pessoas presas? Por que a guerra e sofrimento? Por que a guerra entre a Ucrânia e Rússia? Há um desejo de expansão de território, a ambição humana, um país já tão grande quer ampliar o seu território, trazendo a Ucrânia novamente para o seu território, e em face disso, quantas mortes, quantas pessoas exiladas, quantas crianças mortas, quantas crianças sem os seus pais porque morreram na guerra ou porque tiveram que mudar do seu país procurando abrigo e segurança em outros países. Por que há tanta doença e morte no mundo criado por Deus? Se você quiser ver o sofrimento humano, a carência humana, a dependência humana, é só visitar
o hospital, a Santa Casa de Misericórdia, e começar desde o primeiro andar até o último andar, e ali você vai ver gente gemendo, gente passando por cirurgia, gente fazendo tratamento de quimioterapia, gente padecendo, gente entre a vida e a morte, os familiares chorando, porque o médico diz, olha, já esgotou o recurso da medicina. E isso nós podemos ver que negar o pecado é negar a realidade. A explicação cristã para toda sorte de males que experimentamos em nossa realidade é o evento histórico da queda. Porque a Bíblia diz bem claro, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E veja bem que quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe pelas suas mãos, né, a morte. A morte é uma realidade inegável. Alguém chegou a dizer que a única certeza que nós podemos ter na vida é da morte. A morte é uma realidade. É só você ir ao cemitério, qualquer cemitério, cemitério da paz, você vai ver alguém chegando ali, trazendo o seu ente querido para sepultá-lo, porque chegou o seu dia. E nós podemos ver que o pecado, então, mostra-nos, né, essa realidade da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, negar o pecado é negar a realidade à nossa volta, é negar quem a nossa própria natureza caída, que carece de Deus. Por isso, em segundo lugar, nós devemos refutar a negação do pecado, porque é uma negação da necessidade de salvação. Nós precisamos de um Redentor. Se o pecado realmente não existisse, então os sofrimentos redentores de Jesus teriam sido inteiramente desnecessários. Por que Jesus morreu na cruz? Porque ele sofreu, porque ele carregou o madeiro, porque ele carregou a coroa de espinhos, porque ele foi para a cruz do Calvário, ele foi para nos resgatar. Porque se não existisse pecado, Cristo não precisaria ter morrido na cruz, Cristo não precisaria ter vindo ao mundo. E negar a existência do pecado em nós é negar a razão pela qual Jesus veio a este mundo e rejeitarmos o perdão pelo qual Jesus morreu na cruz. Negar o pecado é rejeitar o Salvador. Jesus disse que se não crermos nele, na sua missão salvadora, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, nós morremos em nosso pecado e não poderemos ir para onde ele foi, para onde ele está. E Jesus disse aos judeus, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E rejeitar a Jesus, meus irmãos, é fechar a única porta de salvação. Negar a Jesus é dizer, eu não quero salvação. Não crer em Jesus como Senhor e Salvador é morrer em seus pecados. E morrer em seus pecados é receber a sentença de condenação sobre a sua vida. Alguns chegam a dizer, por que o inferno é eterno? Se a pessoa viveu aqui apenas 100 anos, ou 70, ou 60, vai passar uma vida inteira no inferno. É porque o pecado, meus irmãos, é uma ofensa a um Deus eterno. Por isso a condenação no inferno tem que ser eterna, porque nós pecamos contra um Deus eterno. E não crer em Jesus é fechar esta porta de salvação para nós. Negar a existência do pecado é negar que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores. Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Nós estamos aqui reunidos nessa escola bíblica dominical é porque nós precisamos de Jesus, do Redentor. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode abrir a porta do céu por si mesmo. Ninguém pode, por esforço próprio, construir uma escada e chegar até a presença de Deus. O único que abriu esta porta foi Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagem. E Jesus diz, olha, vocês não precisam abrir caminho
pelo seu próprio esforço, porque seria impossível, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a negação do pecado, meus irmãos, tem que ser refutada, porque é uma negação da necessidade de Deus. Uma vez que o homem secularizado, ele quer viver uma vida autônoma de Deus, ele não precisa de Deus. Um dia um homem disse para mim: pastor, eu não preciso de Deus não, né? Eu preciso de dinheiro. Você vai na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça, você fala assim: eu tenho Deus. Aí eu falo assim: eu tenho dinheiro. Você sai sem o remédio e eu saio com o remédio, porque eu comprei, porque eu tenho dinheiro. E aí eu disse para ele assim: mas quem é que te deu força para adquirir dinheiro? Ele ficou pensando assim, né? E ele ficou calado. E eu disse para ele mais: e quando você morrer, o dinheiro você vai levar aonde? No caixão? Porque caixão não tem gaveta. Eu nunca vi uma nota de 100 em cima do caixão, ou dentro do caixão. Só vai ali o morto, e não tem gaveta ali dentro. E ele começou a refletir sobre aquilo que eu estava falando com ele. Esse mundo secularizado quer viver sem necessidade de Deus, achando que o homem é autossuficiente, que o homem é a sua própria lei. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos dizer isso comigo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verbo carecer aqui significa não ter, não possuir, ter necessidade de algo. E nós temos a necessidade de Deus. Mais do que o ar que nós respiramos, mais do que a água que nós bebemos, mais do que o pão que nós comemos, nós temos necessidade de Deus. Vamos repetir de novo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer aqui, meus irmãos, é como atleta que está vendo a linha de chegada, ele está observando a linha de chegada, ele corre, mas as forças vão-se embora, ele cai no chão e não consegue atingir a linha de chegada. Porque ele não, pelo esforço próprio, ele não conseguiu, porque ele estava debilitado. De igual forma, meus irmãos, todos nós pecamos e não conseguimos alcançar a linha de chegada, porque todos pecaram. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos aquém do padrão de Deus. Nós ficamos aquém da linha de chegada, porque nós somos carentes de Deus. Não conseguimos a aprovação de Deus por nosso próprio esforço, por nosso próprio mérito. No entanto, apesar de termos ficado aquém do padrão de Deus, Ele nos oferece gratuitamente a justiça de Cristo. E Ele coloca na sua conta os méritos de Cristo. Ele coloca na sua conta o esforço que Cristo fez na cruz. Ele coloca na sua conta a redenção que Jesus conseguiu na cruz. E deposita na sua conta e imputa isso na sua vida, para que você então possa alcançar a linha de chegada, não pelo seu mérito, mas pelos méritos da cruz, os méritos de Jesus. Nós precisamos da graça de Deus em Cristo para a nossa salvação. Nós carecemos de Deus. E a negação do pecado é a negação da necessidade de Deus. Nós carecemos de Deus. Nós não somos autônomos. Nós somos carentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, confessando os nossos pecados. Porque a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. A negação do pecado é uma cegueira do ser humano acerca de si mesmo e de sua verdadeira condição. É negar a sua necessidade, é negar o que somos. Negar o pecado é negar a realidade do mundo à nossa volta. Porque o pecado nos atingiu,
o pecado criou uma barreira entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo, e criou uma barreira entre nós e a natureza. E a queda do homem em pecado explica porque o mundo tem tantos problemas: violência, brigas, corrupções, aflições, fomes, enfermidades, tsunamis, terremotos, mortes. Por que aconteceu esse terremoto tão gigante nesses dois países, na Síria e na Turquia, matando milhares de pessoas, mais de 50 mil pessoas, e outras centenas de milhares desaparecidas por causa da queda, porque a queda atingiu também a natureza. E negar o pecado é negar essa realidade à nossa volta. Em lugar de negar o pecado, meus irmãos, ou escondê-lo, nós devemos admitir a nossa culpa e confessar o nosso pecado e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Essa é a condição do perdão e o caminho para a comunhão com Deus, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter paz com Deus, porque a Bíblia diz: se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Confiando na graça de Jesus, confiando na graça de Deus em Cristo. O sangue de Cristo é o único remédio para nos purificar de todo pecado. Pastor, tem remédio para o pecado? Tem. O sangue de Jesus. Creia nele. Só o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós crescemos da graça de Deus em Cristo. Então corra para Cristo, o único redentor dos eleitos de Deus. Jesus chegou a perguntar aos seus discípulos: não quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Em lugar de corrermos de Cristo, nós devemos correr para Cristo, porque Ele é o único remédio para o pecado humano. E Jesus resolveu o nosso maior problema. O nosso maior problema não é o câncer. O nosso maior problema não é o problema da política. O nosso maior problema não são os terremotos. O nosso maior problema é o pecado que nos separa de Deus. E Jesus resolveu o nosso problema na cruz. E por isso nós devemos correr para Cristo, porque em Cristo nós temos paz com Deus, paz uns com os outros, e nós temos uma esperança além desta vida. E da mão de Jesus ninguém pode nos tirar. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, de sorte que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confie na graça de Deus em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Que Deus nos abençoe.